É certo que você já ouviu falar da polêmica das urnas eletrônicas, que querem voltar ao velho sistema das urnas que imprime o comprovante, as urnas que eles chamam de auditável, né? E então essa polêmica surgiu a partir da recente, ela é recente. O presidente da República que tem pedido a volta da urna do voto impresso e auditável, né? Passar por uma auditoria, se for o caso. Mas isso veio depois que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, na eleição que disputou com o atual presidente Biden, e o Donald Trump perdeu a reeleição, ele também desconfiou das urnas. Mas em todos os estados em que o presidente Trump recorreu e pediu contagem, ele perdeu, né? Mas é necessário, no caso brasileiro, a gente ir um pouco para a história para poder entender essa questão das urnas eletrônicas versus o voto impresso, né? O voto eletrônico versus o voto impresso e auditável. Então vamos começar no início da República, né? No início da República, vamos começar lá por volta de 1900, 1910, 20 até 1930, na República Velha, quando o voto era conhecido como voto de cabresto, ou seja, os grandes fazendeiros levavam os seus trabalhadores que podiam votar, que estavam aptos a votar segundo a legislação da época, para as urnas, levava até a fila mais próxima da urna. E a presença do fazendeiro se fazia ali, nos cartórios, o que intimidava o trabalhador da fazenda que estava apto a votar. E eles terminavam votando devido à pressão que recebia. E quanto mais para o interior do país era o pleito, as eleições, mais presentes estavam os grandes fazendeiros em cima dos seus trabalhadores que votavam. Isso, inclusive, foi motivo, né, da Revolução Tenentista, que começou lá com a revolta do Forte de Copacabana contra a Primeira República, né? Os mandos e os desmandos dos coronéis das grandes fazendas da Primeira República, que pressionava o eleitorado. Tanto é que quando a Coluna Prestes e Miguel Costa, de São Paulo, eles se unem e vão passando pelo interior das fazendas, eles vão tocando fogo nos cartórios para sumir com aqueles votos fraudados. O voto de cabresto feito pelos coronéis da época. Não só no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente, um grande estado de um grande número de eleitores até o dia de hoje, né? E o sul do país também, o voto a cabresto era comum em todo o Nordeste, ou seja, o Brasil todo votava sob a tutela dos coronéis de fazenda. E a verdade era essa. Então, isso veio até a introdução da urna eletrônica, aproximadamente 20 anos atrás, que a urna eletrônica começou a ser usada. E até o presente momento não houve uma reclamação de falta de lisura no voto por ter sido feito através da urna eletrônica. O Superior Tribunal Eleitoral já disse, né, se o presidente tem alguma prova que constate que houve fraude eleitoral em função do uso da urna eletrônica, que demonstrasse, que apresentasse as provas que o tribunal iria reverter essa situação, ou eles iriam verificar se realmente isso aconteceu, ou se está sendo apenas um discurso que está visando agora 2022, como uma forma de
autoproteção de uma possível derrota nas eleições de 22. Mas isso ainda está muito cedo de falar nessa possível derrota. Mas o discurso já está sendo elaborado contra as urnas eletrônicas. É óbvio que houve uma pausa recentemente nesse discurso em função dos acontecimentos da pandemia, da compra irregular, tentativa da compra irregular de vacina e outras situações que estão aparecendo aí com a CPI. Mas até o presente momento, as urnas se mostraram seguras e elas podem ser verificadas, contestadas, através de acompanhamentos internacionais, acompanhamento do pessoal da Organização das Nações Unidas, e não se chegou a vislumbrar com bastante ótica essa história de que há risco nas urnas eletrônicas. Não foi apresentado absolutamente nada que comprovasse qualquer falta de lisura no voto. O problema é que o voto de cabeça, de indução das pessoas para um determinado candidato, para uma determinada chapa, sempre existiu e vai continuar existindo. Mas a urna em si, ela ser uma urna que possa ter fácil acesso para ser corrompida, para que o programa seja modificado, o sistema seja modificado, isso não tem comprovação nenhuma, não foi apresentado nada. O problema é o receio da próxima eleição. Os partidos são inúmeros, né? As definições ainda estão sendo postas, mas já se procura elaborar um discurso que aí sim é um discurso ideológico, né? Pensando naquele conceito que ideologia é um discurso que tem como objetivo de esconder a realidade. Isso é que é o conceito de ideologia. Lógico que tem mais que um. Então, é preciso que aqueles defensores que querem a volta do voto impresso, que realmente eles comprovem que a urna pode levar à fraude. Até agora só ficou no discurso. O atual governo deve ter analistas de sistemas, o pessoal de tecnologia da informação, o pessoal que mexe com informática mais evoluída e possa estabelecer, apresentar provas, inclusive documentais, falha no sistema, que aí pode ser pensado no voto impresso, né? E sujeito à auditoria. Todos eles são sujeitos à auditoria. Estão pensando numa situação intermediária, um número de votos pela urna eletrônica e outro número de votos por impresso, voto impresso. Mas, de qualquer forma, a situação é muito mais, nesse momento, apenas um discurso prevendo o que pode vir no futuro em termos de uma eleição que o atual governo não possa se sair bem, aí já prepara um discurso para que ele tente fazer pressão para que modifique a urna. Mas a modificação na urna não vai modificar a cabeça do eleitor. O atual governo está se destruindo por dentro, digamos assim. Não é por causa do sistema eleitoral, não é por causa da oposição. Ele está se autodestruindo por problemas deles, internos. Cada dia aparece um problema maior, um problema de lisura nas contas, uma série de problemas. A união com o Centrão, deputados do Centrão estão com problemas. Então, não é isso, não adianta querer fazer um discurso e querer que o Congresso mude, através de uma lei, o sistema de votação que, com as urnas eletrônicas, tem dado muito certo. Então, é isso, né?
Se você concorda com o que esse vídeo está colocando, que nós estamos colocando, divulgue, porque a intenção do pessoal que apoia o atual governo é de se prevenir contra uma possível eleição que não lhe seja favorável. Aí eles acham que mudando para o voto impresso vai mudar. Então, se você concorda com esse vídeo, divulgue, ok? Obrigado.